Dia 145, Números, capítulo 34. E o Senhor disse a Moisés: Dê a seguinte ordem aos israelitas: quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que cabe a vocês por herança, de acordo com as seguintes fronteiras. A parte sul será de vocês desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom. A fronteira da parte sul começará no lado leste do Mar Morto, passando pela subida de Acrabim, chegará a Zin e depois até o sul de Cabes Barneia, que será o ponto mais alto ao sul. Depois passará por Azar Adar e irá até Asmon, onde a fronteira será o ribeiro do Egito e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do mar Mediterrâneo. Essa é a fronteira do ocidente. A fronteira do norte será a seguinte: tracem uma linha desde o mar Mediterrâneo até o Monte Or, e do Monte Or até a entrada de Lebo Amate. Então a fronteira seguirá para Zedade e continuará até Zifron e terminará em Azar Enã. Esta é a fronteira norte de vocês. A fronteira oriental será a seguinte: tracem uma linha de Azar Enã até Zefã. A fronteira descerá desde Zefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e continuará descendo ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. Essa fronteira descerá então ao longo do rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa será a terra de vocês com as fronteiras que a cercam. Moisés disse aos israelitas o seguinte: esse é o território que o Senhor mandou distribuir por sorteio às 9,5 tribos. São 9,5 tribos porque as tribos de Ruben e de Gade e meia tribo de Manassés já receberam a sua herança. Essas 2,5 tribos receberão sua herança do lado leste do rio Jordão, do outro lado de Jericó. E o Senhor também disse a Moisés: as pessoas responsáveis para distribuir a terra entre vocês como herança serão o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e um líder de cada tribo para ajudar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Buqui, filho de Joglida, líder de tribo de Dan. Aniel, filho de Efode, líder da tribo de Manassés, filho de José. Quemuel, filho de Siftam, líder da tribo de Efraim, filho de José. Elisifã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon. Paltiel, filho de Asa, líder da tribo de Isacar. Aiude, filho de Selome, líder da tribo de Azer. Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. O Senhor ordenou que essas pessoas repartissem a terra aos israelitas na terra de Canaã. Salmos 78, continuação. A partir do 38. No entanto, Deus foi compassivo e perdoou o pecado do povo, em vez de destruí-lo. Várias vezes ele conteve a sua ira e o seu furor, pois lembrava que eram homens meros mortais cuja vida some no instante, como a brisa passageira que não retorna.
Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Repetidas vezes eles puseram Deus à prova e impediram que o Santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. Eles se esqueciam do grande poder de Deus, da forma como livrou seu povo do inimigo opressor. Esqueceram-se dos milagres que ele fez do Egito, das grandes maravilhas realizadas na região de Zoan, quando transformou em sangue as águas dos rios do Egito, e não havendo água para os egípcios beberem, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que invadiram todo o país e causaram grande destruição. Quando entregou as colheitas às largatas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as plantações de uvas pela chuva de pedras e suas figueiras congeadas. Durante as tempestades, as pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Deus lançou contra os egípcios todo o furor da sua ira, com seu castigo, violência e grandes desgraças, com muitos anjos destruidores. Não parou com a sua ira, não evitou a morte dos egípcios e mandou pragas e pestes contra aquela terra. Finalmente, matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito, que eram a força e a alegria dos lares egípcios. Levou seu povo para fora do Egito, como um bom pastor guiando suas ovelhas, conduziu Israel através do deserto. Guiou o povo em paz e segurança, e assim Israel não teve medo. Seus inimigos, porém, foram afogados no mar. Deus levou o povo até a fronteira da sua terra santa, para as montanhas que ele criou com o seu poder. De lá, expulsou outras nações bem diante dos olhos deles. Distribuiu a cada tribo as terras por herança e deixou que os israelitas habitassem em suas tendas. Mas, apesar de todas essas bênçãos, continuaram a ser rebeldes e desobedientes a Deus. Abusaram da paciência do Altíssimo, deixando de cumprir a sua vontade. Cometeram os mesmos pecados da geração anterior, desviaram-se do caminho certo como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Eles o provocaram construindo altares pagãos e adorando imagens de falsos deuses nos altos dos morros. Sabendo o Deus, enfureceu-se com o povo de Israel, cansado de tanta desobediência, rejeitou o seu povo completamente. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, o lugar que era a sua casa entre os homens, e deixou que a arca da aliança, o símbolo da glória e do poder de Deus, fosse conquistada pelos inimigos de Israel. Deixou os israelitas morrerem à espada, porque enfureceu-se com seu povo escolhido. Os jovens israelitas morreram queimados e as moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não podiam chorar. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro valente despertado no domínio do vinho. Com golpes poderosos, obrigou os inimigos a recuar, envergonhando-os para sempre. Ele rejeitou da tribo de José, não escolheu a tribo de Efraim. Em seu lugar, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Ali ele construiu seu templo, alto e firme, como a terra, eterna como os céus. Escolheu seu servo Davi, que antes era pastor de ovelhas,
tirou do pastoreiro das ovelhas para ser o pastor de Jacó, o seu povo de Israel, sua herança. Davi guiou o povo com um coração sincero e atos de sabedoria. Isaías, capítulo 26. Ouçam o povo cantando. Naquele dia, toda a terra de Judá vai cantar este cântico. Nossa cidade é forte e bem protegida. Estamos cercados pelos altos muros da salvação de Deus. Abram os portões, deixem a nação justa entrar, a nação que se mantém fiel e obediente. O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos, rebaixa arça a cidade arrogante, cheia de si, e lança a pó. E depois ele entrega aos pobres e necessitados que pisam nas suas ruínas. Mas o caminho do homem justo é plano. O Senhor torna o caminho fácil e reto para quem obedece a ele. Andando nos caminhos dos seus mandamentos, esperamos que o Senhor, o que mais desejamos é glorificar o seu nome. Durante a noite, eu busco o Senhor de toda a minha alma, e logo cedo o meu espírito anseia pelo Senhor. Quando o Senhor vier julgar o mundo, é que os homens vão desviar-se do mal e aprender a fazer o que é direito. A sua bondade com os maus não os faz praticar o bem. Mesmo vivendo na terra da retidão, eles continuam fazendo mal e desprezando a glória e o poder do Senhor. Eles não veem a sua mão levantada, pronta para o castigo. Mostra-lhes o seu amor para com seu povo. Talvez assim eles se sintam vergonha. Sim, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. O Senhor estabelece a paz para nós, porque tudo o que somos e temos veio de sua mão. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros senhores, mas agora só lembramos o seu nome. Aqueles povos estão mortos e não voltarão a viver. O Senhor castigou e destruiu todos eles, e agora já não estão mais em nossa lembrança. O Senhor fez a nossa nação crescer, aumentou as terras de nossa gente, e isso trouxe glória ao seu nome. Na hora do sofrimento, eles os buscaram, Senhor. Quando o seu castigo caiu sobre eles, derramaram suas fracas orações. Sofremos como uma mulher grávida que vai dar à luz, que a geme e se contorce de dor. Assim estamos diante de sua presença, ó Senhor. Nós também sofremos e gememos, ficamos em agonia, mas de nada adiantou. Não trouxemos a salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo, mas temos esta certeza: os que pertencem ao Senhor voltarão a viver, os seus corpos serão ressuscitados. Os que já foram enterrados vão despertar e cantar de alegria. A luz da vida vai cair sobre eles como orvalho, a terra dará luz aos seus mortos. Meu povo, vá para casa, tranquem bem as portas, fique escondido por um pouco até que passe a ira do Senhor. Vejam,
o Senhor está saindo da sua morada do céu para castigar os homens por causa dos seus pecados. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não encobrirá mais os seus mortos.